noite. Nós vamos falar de um assunto hoje importante para o Brasil, né? Vamos dizer assim, o ator principal do que nós vamos falar hoje, ele viveu durante muito tempo aqui em São João de Meriti e faleceu depois no final de sua vida aqui em São João de Meriti, que é o almirante negro João Cândido. Como e quando ele vai se tornar importante na história, né? Ele sendo um marinheiro que no máximo ele chegou a cabo, não teve uma patente maior do que cabo, mas mesmo assim ficou com um nome histórico de almirante negro, né? Inclusive o nosso diretório aqui da universidade tem um nome em homenagem a ele, foi batizado como almirante negro, o nome do diretório aqui de São João de Meriti, diretório acadêmico. Então como que ele fica parado? Como é difícil isso, tem que ficar parado, né? Como que ele chega a esse ponto, né? Então vou fazer uma breve aqui. Com o fim do reinado de Dom Pedro II, os militares assumem o poder no Brasil, que foi o exército brasileiro. Vinha com bastante força já, porque tinha ganhado a Guerra do Paraguai, e assume o poder no Brasil. Uma das primeiras coisas que os militares fizeram, o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, foi abolir a pena de morte, que até o reinado existia a pena de morte, né? A pena máxima era a pena de morte. E existia também a pena com castigo físico. E a Marinha praticava muito isso. Se um marinheiro errasse, ia ganhar uma quantidade de batatas dependendo do erro, da gravidade do erro. Então, o almirante negro, o João Cândido, ele entra na história com o evento lá da Revolta da Chibata. Quem já ouviu falar na Revolta da Chibata, pelo menos o nome? Então a Revolta da Chibata foi isso. Foram os marinheiros se revoltando contra as chibatadas que a Marinha dava. Isso acontece em 1910, basicamente aí 20 anos depois da entrada da República no Brasil, quer dizer, 20 anos depois da proibição do castigo físico e da pena de morte. Mesmo proibidos os dois, a Marinha praticava a chibata nos seus navios e nos seus quartéis, não obedecendo o governo que era militar, mas era um militar do exército, né? Então, fazendo uma observação em que a Marinha ela sempre foi muito ligada ao reinado, né? Então ela não aceitava muito a saída do reinado e a entrada de um novo governo, de uma nova república no Brasil na época. Lembramos também que em 1910 tinha basicamente 30 anos de fim da escravatura, né? Então vocês somando, não nem isso, 20 anos de fim da escravatura também. Bom, 10 ou 22 que era? 22 anos. Então, em síntese aí, né? O João Cândido, ele não era político, ele não se envolvia com política, mas ele era um marinheiro exemplar. Tão exemplar que os almirantes e todos os oficiais da Marinha confiavam muito nele para ele orientar, ensinar e muitas vezes comandar os marinheiros do navio. Então ele era respeitado pelos oficiais e era respeitado pelos marinheiros também, tanto que em determinado momento ele foi promovido a cabo. E quando os marinheiros começam a não aceitar a chibata e começam a se reunir clandestinamente, aí houve algumas reuniões clandestinas, escondidas dos oficiais, e eles marcam uma data para fazer a revolta da chibata. Depois os especialistas vão explicar um pouco essa data, um pouco antecipada, porque é um evento no navio brasileiro que o marinheiro desrespeita uma regra e ele vai sofrer um castigo de chibata, então aí sim a revolta antecipada para que aquilo acabasse naquele momento. Então vários navios foram tomados, os oficiais perdem a governança do navio e os marinheiros passam a ter essa governança. E os marinheiros escolhem quem para liderar. Mesmo uma pessoa que nunca foi envolvida com política, que nunca foi envolvida de querer tomar o poder, ele nunca foi envolvido de querer fazer uma revolta para tomar o governo, nunca, mas escolhe o João Cândido, porque ele era uma pessoa que liderava por exemplo e era muito respeitado. E ele se sente na obrigação de aceitar e aceita a liderar aqueles navios tomados e a liderar, por fim, o nome que foi dado, que é a Revolta da Chibata. Tá? Bom,
Vem aí depois um castigo para ele sobre isso, nós vamos falar aqui durante. E o tema principal que eu queria deixar aqui é direitos humanos, né? Ele sofreu muito depois por causa disso, porque a Marinha o expulsou, mas ele tinha que obedecer a ordem da Marinha para manter a sua carreira, manter o seu cargo e ser um marinheiro da vida toda. Ou seja, a hierarquia tem que ser respeitada, porque o militar não emprega isso, ou ele realmente, com os marinheiros, não deveriam respeitar porque eles estavam desrespeitando o direito humano, que era ninguém receber um castigo físico. Tá? Então esse é o grande dilema que a gente pretende hoje, nessa noite aqui, discutir. Eu vou passar a palavra aqui para o Vinícius. Ele vai fazer uma... Sim. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o professor Vinícius Baião e eu dirijo uma companhia de teatro aqui da cidade chamada Companhia Sérgio. E essa mesa que a gente está fazendo hoje, essa conversa aqui no Estácio, faz parte de um cronograma de ações que a companhia está fazendo desde o mês de agosto. Porque nós vamos montar um espetáculo sobre o João Cândido, com estreia prevista no dia 9 de novembro, lá na cidade de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, que é a cidade natal do João Cândido. Depois nós fazemos a apresentação aqui em São João, no dia 20 de novembro no SESC. Depois, no dia 21 de novembro, durante a FLIDAN, que é a Feira Literária da Diáspora Africana. O professor Roger vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E vamos fazer uma no Paço Imperial, lá no centro do Rio, que é a região portuária onde aconteceu a revolta. E nós fizemos uma mesa de bate-papo já sobre a questão de racismo, de preconceito racial, que envolve João Cândido. Fizemos uma mesa de bate-papo lá na Casa Porto, que foi sobre as memórias sufocadas do Rio de Janeiro, e entre essas memórias sufocadas estavam também as memórias de João Cândido. Estamos fazendo a terceira mesa agora, que é sobre João Cândido e direitos humanos, porque João Cândido é um personagem que tem violação de direitos humanos em sua vida desde a infância. Ele nasce ventre livre, ele não nasce escravo, ele nasce já a partir daí de ventre livre. Mas ele é enviado à força para a Marinha porque ele briga com o filho do dono de um fazendeiro, lá onde os pais dele trabalhavam. Não se sabe até hoje se os pais ainda eram escravos, se não eram. Ele nasce em 1880. E aí, com 13, 14 anos, ele briga com esse garoto e é, como punição, enviado para a Marinha. Então já tem uma violação grave aí. Na Marinha, ele tem essa relação muito positiva com o personagem, como disse o Márcio. Ele, inclusive, foi até a Inglaterra para trazer os encouraçados que o Brasil comprou, da onde surge a revolta. Eles vão para a Inglaterra, têm contato com a Marinha Inglesa, uma marinha altamente, com prestígio muito alto na Inglaterra, vê aquela situação e começa lá na Inglaterra mesmo movimentos de tentar organizar aqui no Brasil esse manifesto, esse movimento para acabar com os castigos corporais da Marinha. João Cândido. Então, e aí João Cândido, que nunca sofreu castigos corporais, mas via isso acontecer dentro dos navios, né, lidera esse movimento contra os castigos corporais da Marinha, contra a chibata, contra o rolo. Logo depois é votada a anistia aos marinheiros revoltosos. 2 dias depois da anistia, o Congresso... Fala assim. 2 dias depois da anistia... O Congresso Federal vota a anistia aos marinheiros. 2 dias depois, tem um novo decreto que diz que a Marinha poderia expulsar quem ela quisesse do seu porto. Ou seja, estava oficialmente fraudada a anistia que foi votada pelo Congresso. Com isso, João Cândido é preso na Ilha das Cobras. Uma prisão minúscula, onde 17, né, Léo? 18. Onde 18 marinheiros presos lá dentro, só escapam 2 vivos. Eles não tinham iluminação, tinham um pequeno buraco por onde respiravam, e para poder acabar com o cheiro dos detritos, fezes, urinas que se espalhavam naquela região, a alta oficialidade da Marinha jogou cal, água com cal. A água acabou, né, baixou, o cal evaporou e 16 marinheiros foram mortos. 2 escapam vivos. Logo depois,
ele vai ser internado no hospital de alienados. Nisso sai, aí é expulso da Marinha, começa a trabalhar na Marinha Mercante, começa a trabalhar em navios, né, que fazem carga, e sempre perseguição da Marinha, tentando que perdesse o emprego. Então ele sempre perde o emprego, até que ele vai acabar trabalhando na descarga de peixe. E é quando ele vem para São João de Meriti, porque onde dava para pagar o aluguel. Não escolheu São João. Né? O filho do João Cândido, Candinhos, teve uma entrevista com ele, ele diz que não escolheu São João. Ele veio que era perto do trem que ele morava, então ele podia pegar o trem para poder ir para a descarga do peixe da Praça 15, e era o lugar que ele podia sobreviver. Então é um personagem que está sendo colocado hoje em processo para que ele seja um herói nacional e que viveu em São João de Meriti, e muitos de nós meritienses nem sabemos disso. Nós não temos a consciência da importância de João Cândido e que ele viveu na nossa cidade. Então por isso está fazendo esse espetáculo. Em 2019 completa-se 50 anos da morte dele. Então esse espetáculo também para a gente poder fazer uma homenagem a esse cara tão importante na história do país, que sofreu preconceitos a vida inteira, discriminações e opressões também. Então essa é uma das mesas que nós estamos organizando. Já deixo o convite para todos, dia 20 de novembro, a estreia aqui em São João, no SESC São João de Meriti, dia 21 de novembro na Praça da Matriz, durante a Fridan, e chamo agora o professor Leonardo e Rodney para poder falar um pouquinho mais sobre o assunto, e tem uma lista de presença que nós vamos passar, que é para a gente poder manter contato com todo mundo, para poder fazer divulgação do espetáculo também, tá bom? Obrigado, gente. Eu não posso ficar em pé. Em pé não dá não. Vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo o Thiago? Então tá bom. É melhor do que minha voz. Gente, assim, tanto o Márcio quanto o Vinícius já falaram um pouco sobre a história do João Cândido enquanto Praça da Marinha, que vai iniciar uma revolta. Na verdade, como os dois colocaram, né, o João Cândido ele não é uma vítima dessa violência em particular, mas assume o papel enquanto parte de uma corporação. Bom, ele assume então o papel como parte de uma corporação, que é a Corporação da Marinha, e ao assumir esse papel ele vai liderar esse processo, né? Agora tem alguns elementos que são importantes. O Márcio comentou, por exemplo, da questão da mudança da estrutura legal. Quando nós falamos, o pessoal do direito aí que fez história do direito comigo, né, talvez lembre, mas quando nós falamos da estrutura da lei no Brasil, a gente precisa lembrar que já na Constituição de 1824, ou seja, lá no início do Império, a Constituição já previa que castigos físicos excessivos eles eram proibidos. Né? A gente comenta que já durante o processo de abolição da escravatura, alguns advogados abolicionistas percorriam as fazendas para poder pegar casos de pessoas que sofreram castigos excessivos para libertar essas pessoas. Depois, mais para frente, com a mudança do Código, o novo Código Penal que o Márcio citou aqui, né, em 1890 nós temos um novo Código Penal, e nesse novo Código Penal, por entender que a sociedade brasileira não era mais uma sociedade escravocrata, ela suprime de total, né, os castigos físicos como parte do escopo de punições que eram possíveis no Brasil. Só que uma coisa que a gente estava até comentando ali há pouco, a Marinha, ela era uma instituição que foi criada durante o reinado de Dom João, a Marinha do Brasil foi criada durante o reinado de Dom João VI, né? Na verdade ela pegava uma estrutura que já vinha da Marinha Portuguesa e tinha uma vinculação muito forte com a monarquia. Então quando houve a proclamação da República, liderada pelo Exército, com uma posição positivista, a Marinha não aceita aquela condição. Então muitas das estruturas legais montadas a partir da proclamação da República não são aceitas pela estrutura da Marinha, e aí o que a gente vai ver é essa condição.
de um desrespeito completo àquilo que está na base da estrutura legal. E aí, fazendo esse vínculo, fazendo esse mote com a questão dos direitos humanos. A construção dos direitos humanos, ela começa muito antes disso, lá no período da Revolução Francesa, quando se cria a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, logo após a Revolução Francesa. E a legislação brasileira reconhece isso. A legislação brasileira reconhece isso, os princípios básicos dos direitos do homem e das mulheres, a partir da Constituição de 1891. Tá certo que, em relação às mulheres, esse reconhecimento ele vai ser parcial. Né? Já falei aqui com os meus alunos que esse reconhecimento parcial ele se estabelece a partir da própria percepção de que o Código Civil de 1916 entende a mulher como tutelada pelo pai, pelo marido e depois pelos filhos. Então, esse reconhecimento de que está na lei, de que os direitos básicos eles estão presentes, eles têm que ser respeitados, aparece aí na Constituição de 1891 e também no Código Penal de 1890. Então, esse princípio fundamental da vida significa dizer o seguinte: olha, o Estado é muito forte. O Estado ele tem uma força significativa através dos seus instrumentos de coerção, através das Forças Armadas, através da polícia, através da capacidade de fiscalização das contas das pessoas, a Receita Federal. Então o Estado tem uma estrutura muito forte, mas para que ele possa respeitar... Tem jeito não, gente. Para que ele possa respeitar a condição de indivíduo, de cidadão, ele não pode usar essa força contra as pessoas. E daí vem o princípio básico dos direitos humanos. É proteger o cidadão da força que o Estado tem. Quando a gente fala que a sua casa é o seu asilo, né, que a sua casa é inviolável, a gente não está dizendo aqui... não pode cometer o crime na sua casa e fugir para lá que você está protegido. Não é isso. Não é isso. Mas você não pode ser violado nesse direito de asilo por motivo algum. As pessoas, o Estado precisa preservar o direito das pessoas de ter a sua casa como um asilo inviolável. Né? Como nós falamos que uma pessoa só pode ser presa se sofrer um processo judicial, é porque está previsto na estrutura legal, na proteção do indivíduo, esse princípio. O princípio é esse, é fundamental. Mas é ineficiente, não tem problema. É melhor você ter uma ineficiência nesse sentido do que você ter uma violação permanente do seu espaço, do seu território, da sua composição, do seu corpo. Então, o princípio fundamental dos direitos humanos, que se constitui lá atrás, na Revolução Francesa, que chega na estrutura legal brasileira, a partir da Constituição de 1891, se reforça na Constituição de 1934, e que vai encontrar no brasileiro, a voz fundamental para que a ONU reconheça ele como instrumento elementar da vida, em 1948, ele é um princípio que incorpora-se à estrutura, à necessidade de proteção do indivíduo em relação ao Estado. Hoje nós vivenciamos uma situação muito, vamos dizer assim, um tanto quanto perigosa. Nós temos no nosso celular, né, nossa localização, nós temos no nosso celular as redes sociais todas. Então nós podemos estar sendo vistos a todo momento. E o que vai nos proteger em relação a isso? O que tem que nos proteger em relação a isso? É a estrutura legal. É a estrutura legal que te garante que você não pode ser o tempo todo visto, o tempo todo investigado pelas suas ações do dia a dia. Porque você tem que proteger a sua intimidade, você tem que proteger a sua individualidade. Né? E esse processo de proteção ele tem que estar na base da estrutura legal. Eu sempre falo para os meus alunos do curso de Direito o seguinte: a base do direito no Brasil
é o artigo 5º da Constituição Brasileira. O artigo 5º da Constituição Brasileira é aquele que diz quais são os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadão. E é esse artigo 5º é que vai dizer para a gente qual é o nível de proteção que nós temos em relação ao Estado. O que o Estado pode ou não fazer conosco. Certo? Por que eu digo para ele que a base do direito é esse artigo 5º? Porque a atividade, principalmente a atividade daqueles que atuam no judiciário como defensores ou acusadores, ela depende do respeito a essa legislação, depende do respeito à Constituição e do seu artigo 5º. Porque se não houver respeito ao artigo 5º, o advogado perde emprego. O advogado não tem função. Se o juiz puder fazer o que quiser, se a polícia puder fazer o que quiser, se o governante de plantão puder fazer o que quiser, sem que as pessoas tenham o direito de se defender, ou sem que haja um processo de acusação, o advogado, o Ministério Público, a Defensoria Pública perde a sua função completamente. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem uma condição equivocada de compreensão de que os direitos humanos protegem aqueles que cometem crimes. Não, ele protege a todos. A todos. Mas essas pessoas que cometem crimes também são todos. E elas têm que ter o seu princípio de cidadania respeitado. É lógico que, como elas cometeram um crime, elas em algum momento elas vão ser punidas por isso. E a lei também prevê isso. Ela prevê isso. Só que ela prevê isso com determinados limites. A gente hoje vive uma discussão interessante na estrutura legal brasileira em relação à questão penal, que é sobre o punitivismo e o garantismo. O STF está discutindo isso hoje, né, sobre a questão da prisão em segunda instância. A gente já comentou isso em sala de aula. Essa discussão ela é fundamental para a compreensão da lei. Não importa para mim qual vai ser o resultado lá, embora eu tenha compreensão de que quem tem que mudar a lei é o Congresso Nacional, não é o STF. O STF tem que simplesmente interpretar o que está na lei. Né? Quem tem que mudar é o Congresso, e eu apoiaria uma mudança através do Congresso. Eu apoiaria uma mudança para que o Congresso prendesse em segunda instância. Não tem problema nenhum, mas que venha do Congresso, não do STF. Mas, quando a gente fala isso, a gente está também discutindo uma concepção de um processo histórico no Brasil. Desde o início da República, se pensou na prisão como um instrumento de garantir que esse indivíduo pudesse voltar à sociedade modificado. Só que a gente não faz isso. Deveria fazer, nós não fazemos. Então nós precisamos discutir duas coisas. Se a gente mantém esse modelo, e se mantiver, nós temos que modificar a nossa estrutura prisional para que ela possa efetivamente fazer com que esse cara volte para a sociedade recuperada. Né? Porque, e aí, ou então, mudar essa estrutura legal e pensar no punitivismo como forma de instrumento de punição daqueles que cometem crime. Então, mas essa é uma discussão que a sociedade tem que fazer dentro do escopo do processo legal, garantindo que todos devem ser preservados nos seus direitos básicos e humanos. Não como aconteceu com o João Cândido. Sabe o que aconteceu com o João Cândido depois da revolta de Chibata? Ele foi, como o Márcio falou, foi expulso da Marinha. Como ele era uma voz independentemente das pessoas, né, darem a ele ou não, ou ele falar ou não, mas só a figura dele, a imagem dele, a representatividade, representar uma voz importante. Os caras fizeram o quê? Internaram ele dentro de um hospício. Não, coloca ele no hospício. Depois que ele saiu da prisão, lá da Ilha das Cobras, interna ele no hospício. Ele ficou louco. O cara era um bom militar até agora, era um ótimo marinheiro, então ele deve ter ficado louco, surtou e aí ele foi internado no hospício. Por que um hospício? Foucault já fala sobre isso, né? Foucault fala das microfísicas do poder. Porque a representatividade do hospício nega àquele indivíduo o discurso que ele fez, que era o discurso de defesa dos seus companheiros. Então, quando você fala assim, uma pessoa foi para o hospício, esse cara é louco. O que ele fala é loucura. Então, era uma forma de calar, de silenciar João Cândido a partir daquilo que ele falava. Foi negado a ele todos os princípios, todos os valores daquilo que nós falamos que são direitos humanos. Todos. Então, assim,
falar da figura de João Cândido, fora todas as violações que ele teve ao longo da sua vida, mas nesse momento em particular, naquele momento em que ele era representativo na sociedade enquanto um trabalhador que atuava nas Forças Armadas, que atuava na Marinha, ele tinha a sua representatividade, ganhou a sua condição de cidadão. A partir daquele momento que ele ganha a sua condição de cidadão, ele também é violado no seu direito básico, a partir do momento que ele não pode falar, não pode questionar, e depois ele é silenciado na sua narrativa quando é enviado para o hospício. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente refletir um pouco sobre a questão dos direitos humanos, não mais sobre essa ótica específica e dualista que a nossa sociedade criou, de que é defensor de bandido, não é defensor de bandido. Isso é dualismo demais, isso é simplório, não é nem simplista, é simplório. É negar que você é cidadão, que você é um indivíduo e que depende das funções dos direitos humanos. Você também pode ser violado nos seus direitos humanos. E aí, se você for violado, você vai ser um bandido? Então, como é que você vai refletir sobre isso agora? Então, é pensar sobre isso, analisar sobre a questão e perder essa condição meio maniqueísta, do bem e do mal, não sei o quê. Entre o bem e o mal tem muita coisa no meio, então a gente precisa trabalhar essas coisas do meio para poder compreender melhor a sociedade, tá? Eu vou deixar a palavra para o meu companheiro aqui, e aí eu passo para vocês, e depois quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Boa noite a todos e a todas, meu nome é Rodney, eu vou pedir uma ajuda para vocês para introduzir minha fala. Me ajudem aqui com 3 nomes de heróis. Vamos lá, 3 nomes de heróis. Thanos. Não, Thanos é vilão. Droga. Eu diria que eu estou falando, estou mais no Gabigol, Arrascaeta e no Bruno Henrique. Vamos lá, 3 heróis. Outros. Hã? Getúlio Vargas, quem mais? Luther King. Vamos lá, mais heróis. Na Marvel não tem ninguém? O pessoal ficou com vergonha. Você a âncora não funciona. Então, pessoal, vamos lá. Quando você fala de herói, para além dos livros de história, que eu estou falando aqui para futuros advogados e pedagogos, você tem uma certa, para além dos livros de história, no senso comum, se cria um estereótipo do herói como aquele importado, aquele enlatado, né? Normalmente de olhos azuis, que veio do Clark Kent, que virou qualquer coisa similar a isso. E isso é muito naturalizado para nós, né? Ou seja, a gente não concebe a perspectiva do herói como muito forte, porque existe uma cultura que ainda é bastante imponente de alguns países que são tidos como centrais, tidos mesmo, né? Não é, centrais somos nós. E a construção, o construto de um herói negro, nossa, uma sociedade racista com um herói negro, é bastante controversa. Então, primeiro eu queria só fazer um ajuste nos termos, senhores e senhoras. Você fala escravo, vamos usar o termo adequado, seria seres humanos escravizados. Seres humanos escravizados. Pessoas que foram sequestradas, estupradas, assassinadas. Esse é um tipo de convivência no processo comercial de coisificação de seres humanos como nós. Né? Então, todo o processo, voltando à questão do construto do herói, em certos contextos, ele tem um determinado local, desde esses quadrinhos enlatados, muito fortemente dos Estados Unidos, mas e de outros lugares do mundo. E você começa a construir um herói que morou, a construção de um herói que viveu em São João de Meriti, pelos motivos que os que me antecederam aqui colocaram, é mais complexo ainda. Num contexto onde uma determinada força não o reconhece como tal, até hoje, inclusive,
Para alguns brasileiros ele não é herói de nada. Isso é importante dizer isso. Para alguns sistemas do Estado ele não é herói. Para nós ele é herói. Então existe uma luta em curso de que herói e de que lugar desse herói. E essa luta nasce aqui em São João de Meriti. Ela tem ganhado forças. Essa luta hoje está no Senado Federal por um projeto de lei para transformar João Cândido como herói, porque o Estado brasileiro tem um local chamado Panteão dos Heróis, onde estão todos os heróis, os nossos heróis, e para isso um dos requisitos é que tenha 50 anos de falecido. Salvo engano, já se tentou fazer isso preternamente, mas foi arquivado por não ter 50 anos. E faz 50 anos esse ano. Então houve uma mobilização, está acontecendo uma mobilização da sociedade civil organizada, que tem sido apoiada pelo Ministério Público Federal, que tem um projeto de lei no Senado. Ou seja, existem forças nesse momento disputando o espólio de uma narrativa, que é disso que a gente está tratando. Uma narrativa que confirma ou refuta vários aspectos aqui que tem no fim das contas direitos humanos. E é imperativo ético para qualquer pedagogo que eu conheça ter um olhar diferenciado para os direitos humanos. Porque quem vai estar na sala de aula, à frente de uma escola, precisa ter um olhar, na Baixada Fluminense especialmente, para os direitos humanos. É princípio fundamental para o advogado que tenha um entendimento para os direitos humanos, que se engaje, que verifique num país absolutamente desigual como o nosso, a percepção a partir dos direitos humanos. Fundamental. Então, esse movimento que é difuso, que envolve várias entidades da sociedade civil, da cultura, da literatura, das artes, da justiça, da educação, tentam trazer para a sociedade, tentam trazer para o Congresso, que ele é um mix de representações das mais complexas, pontuar essa história. Queremos João Cândido, herói nacional. E o protagonismo dessa história é de São João de Meriti. Notem, discussões sobre heroísmo muitas vezes estão alocadas em pontos muito específicos da sociedade. Se protagonizar a partir do subúrbio, a partir da Baixada Fluminense, um protagonismo de narrativa nesse sentido, não pode ser ignorado. Por isso, aqui em São João de Meriti, acontece um festival há 7 anos, chamado Flidan. Vou dar uma consulta rápida aqui. Levanta a mão, quem já ouviu falar desse festival? 1, 2, ok. 3, 4, 5. Obrigado. Isso é muito comum, porque literatura, senhores e senhoras, infelizmente, eu moro aqui em São João, moro aqui no bairro, eu sei que as casas das pessoas não têm biblioteca em casa. Talvez, para além da Bíblia, as pessoas não veem seus pais lendo compulsivamente. O ato de leitura, ler é também poder, livros são caros. Acesso ao livro, claro que com a ajuda da internet se facilitou um pouco, mas acesso ao livro, uma boa livraria, acesso à discussão sobre os autores, acesso ao diálogo e ao conhecimento, ainda é o ativo da elite, cada vez mais perpetuada e ratificada pelos meios de tecnologia da informação e comunicação. Mas é uma outra discussão. Então eu queria mostrar, eu separei alguns vídeos, primeiro para mostrar para vocês sobre o que é o festival, para vocês entenderem, e eu vou pontuar um pouco a discussão sobre pessoas que passaram por lá, que trouxeram mensagens sobre isso. Qual é o audiovisual? Você pode passar o primeiro vídeo, por favor? O segundo Festival Internacional da Diáspora Africana, até o sábado que vem são escravos, artistas, militantes e escritores negros. Faça uma lista dos seus 10 livros favoritos. Agora conte quantos deles foram escritos por
por afrodescendentes. É muito provável que a minoria deles seja negra, mas de acordo com este professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o problema não é a falta de autores de origem africana, e sim o preconceito das editoras. Há uma literatura que muitas vezes ela é explicitamente militante, no sentido de combate ao racismo. Muitas vezes a denúncia de determinadas condições de subalternidade social não agradam tanto dentro, não se encaixam tanto nesse modelo do best-seller. O debate é um dos temas do segundo Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti. A cidade fica em uma região do Rio de Janeiro, onde a maioria da população é de afro-brasileiros. De acordo com o curador do evento, não há lugar melhor para discutir o conceito de diáspora africana. A diáspora é o movimento de povos, forçado ou não. No nosso caso, nós celebramos a diáspora africana, que forma e marca a identidade da cultura brasileira. É importante a gente trazer essa figura do livro, também com recorte étnico, racial, para que a gente possa criar os desdobramentos, criar uma discussão acerca do tema da importância da leitura, do Plano Nacional de Leitura. O município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tem 460 mil habitantes, mas não tem nem uma biblioteca e nem uma livraria. É por isso que um dos objetivos do festival é tentar atrair a atenção da juventude para a literatura através de elementos da cultura afrodescendente, como, por exemplo, a música rap. A cantora Toni Blackman, que veio de Nova York e também trabalha fazendo workshops com jovens, na medida que eles começam a construir suas próprias letras, se interessam por novas palavras, por um novo vocabulário que só vão encontrar lendo. Deixa eu fazer duas observações da matéria. Quando a gente fala de biblioteca, a gente está falando de biblioteca pública. Claro que na universidade existe uma biblioteca, mas é uma biblioteca escolar, né? O próprio SESC possui uma biblioteca, mas o SESC não é uma universidade pública, né? Então a gente está falando ali de reivindicando um espaço de uma biblioteca pública na cidade, com livros, com bibliotecários. Me lembro de uma das edições de Filidan, veio um poeta chamado Salgado Maranhão, e Salgado dizia que a biblioteca pública salvou a vida dele, lá no interior do Maranhão. Então, ter espaços de leitura é fundamental. Ter espaços para os bibliotecários é fundamental. Claro que agora existe também uma livraria no Shopping Grande Rio, mas é muito pouco. Para 460 mil habitantes, ou quase meio milhão de pessoas, ter apenas uma biblioteca pública no shopping é muito grave. E simplesmente a gente não fica indignado com isso. Para os meus colegas aqui, educadores, pedagogos em especial, para estar estarrecido mesmo na cidade. Tá? Então, vocês sabem, o que eu estou trazendo aqui? Tem gente que vem dos Estados Unidos para o festival que sequer conhece Copacabana, conhece a Feira da Pavuna, porque vem na caminhada com a gente, e volta para os Estados Unidos sem conhecer. Ele conhece a perspectiva do Rio de Janeiro, para além do Zé Carioca, do herói da Disney, ele vai conhecer a perspectiva a partir da favela, a partir da comunidade. Então ele volta para alguns países com uma perspectiva e entendimento de que o Rio de Janeiro talvez seja aquele Rio de Janeiro do Leme ao Pontal, 2 ruas para dentro, no máximo até o túnel, no máximo, porque o Rio de Janeiro é aquela faixa de 2 ruas da praia. O restante é outra coisa, uma cidade complexa, uma cidade em ebulição, um estado em estado de conflito, e aí a gente entende que pelo livro e pela literatura nós não vamos resolver o problema, mas é um caminho para que as pessoas possam, quem sabe, ao ter acesso a um livro, perder o acesso a uma arma, ou dizer não ao tráfico, ao narcotráfico. E isso acontece com muita frequência. Então trazer uma feira da literatura, trazer as pessoas e mostrar, olha, colocar na Rua da Matriz, rua em que passam 9 mil pessoas por dia, e vamos falar de João Cândido como herói nacional, que eu fiz o tema desse, em memória, vou explicar um pouquinho em memória o tema, para vocês do festival esse ano, é justamente sensibilizar as pessoas de que pela leitura a gente pode transformar outras pessoas. Passa o próximo vídeo, por favor. Tem alguns vídeos bem curtinhos. Tem aqui as taças. Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti.
Morro do Pau Branco ali, O festival é que uma atrás. oportunidade de você conhecer, resgatar, curtir e debater a nossa cultura, a cultura negra. Vamos ter Feira do Livro de São João, gastronomia, espetáculos artísticos, lançamento de livros, filmes, exposição de artes plásticas e a lavagem da escadaria da Igreja da Matriz. A feira começa nesta quinta-feira, dia 16. Vai até o dia 20 de novembro. Eu espero vocês. Prefeitura de São João de Meriti. Governo que cuida da gente. Então, aqui um vídeo, uma peça feita pelo governo municipal. É uma peça feita pelo Poder Público Municipal, o festival surge, importante dizer, a partir de uma cooperação técnica entre o Instituto Federal, a Academia de Letras e Artes São João de Meriti e a Prefeitura de São João de Meriti. Aí tem envolvimento de escolas, professores, por não? Isso, exatamente isso. A Feira do Livro é ali, exatamente isso. E então... Sim, senhor. Essa data aí tem a ver com a revolta da Chibata, que foi dia 22 de novembro. Então, boa pergunta. Essa data, existe uma lei municipal bem antiga, de um antigo vereador aqui, Jorge Florencio, que estabeleceu, por conta do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, a data está aí, dia 20 de novembro, uma série de atividades na cidade sobre a questão da consciência negra. Nós potencializamos essa lei através de uma nova lei com base nessa, criando o Dia do Flidan. O Flidan é lei municipal, uma lei do vereador Alfredo Queiroz, que tem alguns anos, 2013, se não me engano. Então, desde então, a gente vem fazendo a Feira do Livro todo ano, no dia 20 de novembro. Trazemos, como foi mostrado no vídeo, peças de teatro. Esse ano temos no dia 21, à tarde, a estreia da Turmalina, que seria muito importante vocês prestigiarem, até porque nosso diretor e parte do nosso elenco está aqui também presente. Então... Turmalina é a última rua que ele morou aqui em São João. Pode falar. Vamos respeitar a Turmalina, porque Turmalina é 1850, é o último endereço de João Cândido. Rua Turmalina, lote 18, quadra 50, em Coelho da Rocha. Então, como a gente vai falar não sobre a revolta, mas também dos anos dele aqui em São João, a gente colocou o endereço dele como o título do espetáculo. Então, só para ter um cartaz ali com Turmalina para poder já explicar o que ele significa. Então, o dia 20 é um dia muito simbólico, aquela data ali é de uma data pretérita. Esse ano será dia 21, 22, 23. E, gente, é inacreditável. Vem gente de tudo que é lugar para aqui em São João. É muito comum as pessoas não saberem da cidade, e acho que esse trabalho é até importante para poder as pessoas conhecerem por não. Tem um espaço ali, eu não conheço muito por aqui. Ok? Tem um espaço aqui que chama João Cândido. Tem sim, tem alguns espaços na cidade. Por exemplo, tem um centro de formação da Igreja Católica ali no Jardim José Bonifácio, na Praça Gil, né, que chama João Cândido. Tem o CIEP também. Então, ou seja, a cidade ela incorpora elementos e locais de memória referenciando esse herói. Ou seja, a cidade ela tem, claro, para o cidadão comum está desconectado desse contexto de direitos humanos que foi apresentado, está desconectado dessas informações privilegiadas que os senhores e senhoras possuem, talvez passe desapercebido. Mas a partir de agora, vocês que passaram a ter acesso à informação, quando olham o centro de informação, o CIEP, um centro cultural, com um busto, ou seja, quer dizer que existiram pessoas que mobilizaram em determinado momento políticas públicas para que, em memória a esse morador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, levanta a mão. Quem é morador aqui de São João? Levanta a mão. Também. Igual a nós. Foi morador igual a gente. Então somos nós falando do que nos interessa para nós mesmos. E isso é importante. Desde já saúdo aqui a Estácio por abrir esse espaço, também abrir esse espaço para discussão, para os seus alunos, para o seu corpo discente e docente. Porque é muito importante, sim, abrir e reivindicar espaços de memória. Pois não? Eu até comentei em outra palestra que teve aqui, né? Sim.
Então, sobre isso, eu faço um convite. Qual é o seu nome? Ana, eu vou te fazer um convite, Ana. Posso? Você sabe onde é o Antares, o edifício? Ali embaixo no térreo tem um museu de João Cândido. Funciona ali um museu, de graça. Eu sei disso, muita gente assim como muita gente não sabe o Flidan. Eu imagino que muita gente também não sabe do museu. O espaço em frente à prefeitura, naquele prédio Antares, do lado onde tem um negócio do dedinho lá para recadastrar. Já recadastraram? Tá. Tem que votar, pra gente votar. Então, do lado do PTU, o PTU você passa batido. Esse eu faço. Pronto, tem que pagar o PTU. A prefeita aqui, olha, vai pagar o PTU. Então, assim, efetivamente, passem lá no museu. Tem peças de roupa dele, tem o processo, se eu não me engano, que está no Museu Histórico Nacional, se eu não me engano, está aqui. Tem uma museóloga responsável. Existe uma equipe de pessoas que cuidam, porque é muito importante para vocês, futuros pedagogos e pedagogas, saberem que existe esse espaço para na hora de você levar seus alunos para a escola para visitar, da escola do ensino fundamental, da escola do ensino médio. Então, de fato, esses espaços de memória constroem e constituem identidade. Próximo vídeo, por favor. DJ? É DJ não, é DJ. DJ, próximo vídeo. Assista a parte. Sem graça. Brasileiro, Machado, ou de outros estados da Federação, ela é dada no presente. Então, a gente celebra como mensagem no livro, por acesso ao livro, né? Um instrumento tão simples e trivial para uns, e para outros inacessível. Quem fome, a prioridade não é comprar um livro. Acho que o avanço da literatura, da leitura, dos grupos sociais organizados, né? Tem aqui vários. Tem uma academia de licenciados aqui na cidade para permitir ajuda. E recentemente o próprio papel do Instituto Federal do Rio de Janeiro aprovou uma programação de letramento. Quer saber o que é esse tipo, né? É letramento digital, é letramento literário. Então são vários tipos de letramento e avança. Acho que o muito importante é deixar claro para a população que o empoderamento também se dá pela produção de escrever. Era poder. Quem escreve não tem poder. E aquele jovem vem trabalhando, né? Essa luta, identidade, buscando fortalecer, tirar a pobreza, é muito importante para a gente restaurar o nosso povo. Então, é uma das nossas grandes missões, como Instituto Federal. Esse reconhecimento, essa valorização do melhor entendimento da comunidade. Trazer para a Chara, além de fortalecer muitos grupos, muitas regiões que são fortes já nessa área, mas tem uma medida da população, é também um entendimento de Vocês conhecem esse homem aqui? Então, esse senhor chama-se Frei Tatá. Vocês já ouviram falar do Frei Tatá? O Frei Tatá é um padre, é um franciscano. Ele foi da paróquia daqui da São João Batista, hoje está em Nilópolis. E ele é também um ativista por direitos humanos. Ele é uma das pessoas que tem potencializado a discussão sobre João Cândido e tem levado isso, porque quando você envolve a igreja, envolve pessoas para discutir a questão da identidade, a questão racial, existem alguns caminhos que são bastante difíceis, porque cada um se empodera desse tema através de uma abordagem, e o Flidan traz um pouco isso. Esse ano nós temos uma homenagem, nós temos no festival todo ano a homenagem a alguém que faleceu, chama homenagem em memória. O em memória desse ano do festival será ao Marinheiro João Cândido. O tema desse ano do festival será diásporas.
diáspora, nós vamos trabalhar nas 3 diásporas africanas. Vamos trabalhar na diáspora africana do oeste africano, que gerou a escravidão nas Américas. Notem, a escravidão, a gente fala sobre a escravidão no Brasil, mas a escravidão foi nas Américas como um todo. Estados Unidos, América Central, América do Sul. Acho mais enfático no Brasil, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura política por não ter pressão na Inglaterra. Né? Claro, claro. É bom você lembrar isso. Foi Mas o último, mas não sei se foi só por pressão da Inglaterra. Porque também eu acho interessante que o Brasil aboliu a escravatura um ano antes de ser proclamada a República. Né? então, Tem uma mas relação direta aí. a República, você vai falar do fim da monarquia, a República surge com o fim da monarquia, a questão da escravidão, o fim da escravidão e um sistema de leis e direitos. É claro que o professor aqui de direito vai falar muito melhor sobre isso do que eu, mas efetivamente a República é muito importante para a República estar calcada nesses aspectos. E da escravidão, só para concluir as 3 processos de diáspora, a diáspora do oeste africano, majoritariamente, que faz o movimento para as Américas, uma diáspora contemporânea. Qual é a diáspora africana contemporânea? Quem consegue me ajudar aqui? Alguém consegue me lembrar de alguma diáspora africana contemporânea? No norte da África, hoje, existe um conflito e que está fazendo as pessoas se lançarem no mar Mediterrâneo em destino à Europa, basicamente a Itália, com destino à Alemanha e outros países da Europa. Então existe uma diáspora africana contemporânea em vigor. Nesse momento, se liga a televisão, vocês nunca viram aquelas reportagens sobre as pessoas no mar Mediterrâneo sendo salvas, morrendo? Isso é uma diáspora, são no norte da África, fugindo do flagelo de direitos humanos que estão vivendo nos seus países. E a diáspora na antiguidade. Quem me lembra de alguma diáspora africana na antiguidade? Vamos lá, gente. Vamos lembrar de uma? Está na Bíblia. Qual é a diáspora africana que está na Bíblia? Não, a fuga dos judeus do Egito. O Êxodo? Lembra do Êxodo na Bíblia? Ali, o Êxodo aconteceu aonde? No Egito. O Egito é África. E o Egito fica onde? Na África. Então, assim, discutir a perspectiva da diáspora. E o que isso tem a ver com João Cândido? Por que tem a ver o processo de diáspora com João Cândido? Porque tudo isso é conectado pela selvageria da escravidão. A revolta era a revolta da chibata. E a chibata é uma prática de controle dos corpos. Porque o que está em discussão é o controle dos corpos. E para você fazer, um dos instrumentos utilizados é a chibatada. Em alguns casos até a morte. Então, discutir diáspora é discutir todos os elementos que passam e elementos de resistência, inclusive, a esse processo. Então, trazer a memória de João Cândido é trazer conexão com esse entendimento de um Brasil que todos estamos tentando reconstruir narrativas necessárias para a nossa real identidade. Eu vou falar para o meu colega. Só retomar essa questão que você colocou, sobre a questão da abolição da escravatura como uma pressão inglesa. Porque a gente tem essa coisa na historiografia, tem muito forte a questão da pressão inglesa para acabar com o tráfico de escravos, depois para acabar com a própria escravidão. Só que a gente esquece que existia todo um movimento interno que pleiteava o fim do tráfico de escravos, pleiteava o fim da escravidão. A gente ignora, por exemplo, a historiografia fez isso para mim é uma falha da historiografia, eu como historiador me debato sobre isso. A gente ignora, por exemplo, que em 1823 o José Bonifácio da Silva já falava sobre o fim da escravidão, já falava sobre o fim do tráfico de escravos, né? Isso, exatamente. Ele acaba sendo
ele acaba sendo defenestrado pelo imperador Dom Pedro I por causa disso. Mas foi, assim, meu ver, foi bem escroto. Porque tinha um poder moderador, e ele era sobre todos. Então o imperador fazia como queria. Mas só que pela proposta de José Bonifácio não tinha poder moderador, né? Isso, Mas o que eu falo sobre a questão do fim da escravidão, assim, poucos anos antes do fim da escravidão, você tinha 70% das pessoas, dos escravos fugindo das propriedades em que eles eram obrigados a trabalhar, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, a questão interna ela é determinante. Se fosse pela questão externa, se fosse pela pressão inglesa, a gente tinha acabado com a escravidão em 1830. Mas só que levou mais 50 anos, porque precisou ter um movimento interno, precisou ter uma movimentação interna para que isso pudesse acontecer. Então, assim, falar que todo evento se promove pela questão externa é desvalorizar o movimento interno, é tirar de nós aqui agora, que nós podemos ter um protagonismo de mudança. Né? Mais ou menos, a população negra era muito grande, dos escravos. E os senhores também de engenho, a galera também que tinha o poder, eles tinham medo de os escravos como se revelar o poder. Tinha mais ou menos esse assim, pelo que eu entendo, pelo que eu li até hoje. Sim, pode ir de uma maneira errada. Tinha, mas só que isso tem a ver com o que aconteceu no Haiti em 1804, tem a ver com a questão da Bahia, ali, sobre a questão dos malês. Mas assim, o importante aqui é que a gente possa perceber que a questão do protagonismo, ele está com os movimentos do processo histórico, daquelas pessoas que atuam naquele momento, né? Está com André Rebouças, está com Machado de Assis, mas também está com o cara que estava lá na senzala e que resolveu fugir e levou toda a família dele, e levou todos os escravos juntos. 100% das pessoas fugiram. Então, esse movimento, essa questão que é emblemática, é importante que a gente possa fazer referência a esse processo, e não dizer apenas, a abolição só aconteceu porque os ingleses pressionaram. Os ingleses pressionavam desde 1930, né? E só aconteceu porque, naquele momento, a princesa Isabel ficou assim, de um lado tinha os donos, os cafeicultores dizendo, é preciso ir lá capturar os escravos, e de outro os escravos fugindo. E os abolicionistas do outro lado falando, olha só, tem que acabar com esse negócio, tem que acabar com a escravidão. Então assim, a pressão era muito grande. E aí ela vai lá e acaba assinando Lei Áurea para se proteger. Acaba perdendo o império, mas para se proteger ela acaba ganhando. Esse processo de perder o império já estava acontecendo. Já vinha acontecendo. Ela foi um império continuado aqui no Brasil. Mas vamos voltar à questão dos direitos humanos do João Pedro, senão a gente acaba perdendo. Então, eu queria contar para vocês um segredo. Que só quem vai ficar até o final vai descobrir o segredo. Vou levantar para ser. Vocês sabem por que algumas entidades têm muito medo dessa discussão? Vou explicar para vocês. Vocês sabem, vamos falar um pouquinho sobre reparação. O que significa reparação? Você sofreu um mal e você, a partir daquele mal, você vai ser reparado daquilo. Por exemplo, basta vocês darem no Google aí, vocês vão encontrar histórias sobre judeus que sofreram reparação pelos danos sofridos na Segunda Guerra. Japoneses que sofreram reparação por conta da guerra. Povos, etnias e grupos sofrem reparação. Descendentes sofrem reparação. Vocês conhecem um diretor de cinema chamado Spike Lee? Já ouviram falar nele? Ganhou o Oscar agora, há pouco tempo. Criou um movimento no cinema no Oscar por mais atores negros. Aí depois fez aquela questão do Pantera Negra. Lembra disso? Esse burburinho? Vocês sabem como é que ele é professor da Universidade de Nova York? Vocês sabem qual é o nome do instituto dele? 40 Acres e uma Mula. É o nome do instituto do Spike Lee de cinema, de filmmaker. Por que chama 40 Acres e uma Mula? Vocês sabem? Alguém aqui sabe? Acres de terra. Vocês sabem por que 40 acres de uma mula? Porque uma das lideranças durante a Guerra Civil, que levou à libertação dos escravos nos Estados Unidos, que tinha como propósito de política de reparação 40 acres de terra e uma mula. Lembra que antigamente uma mula seria quase
pequeno instrumento ali para você arar a sua terra, para cada família de escravizados. Política de reparação. Com o fim da escravidão no Brasil, qual foi a política de reparação que existiu aqui no país? Nenhuma. Tchau e benção. Aí eles foram daqui do Rio de Janeiro foram para o mundo da providência, né? E aí, onde eu quero chegar? Por que as pessoas têm medo disso? Porque se você pensar em falar de reparação nas Américas, quem é o maior interessado que não aconteça uma reparação nas Américas da escravidão? Quem? Me ajuda. Quem se interessa em não ter uma reparação à escravidão negra nas Américas? Quem? Me ajuda. Chuta. Quem? Se você pensar, estou falando da América, se você olhar para a divisão africana por parte dos europeus, sobre o genocídio no Congo, por conta do mercado de borracha, por conta dos saques e da história, a Europa, parte do que foi do desenvolvimento, que a gente às vezes paga a passagem cara para ir para lá, para ver o que foi saqueado e roubado, muitas das vezes, está em praça pública, não é isso? Como espólio de guerra, como não diz isso, é a Europa. Quanto ouro saiu do Brasil? Quanto ouro saiu das Américas? Por força da escravidão. Já pensou se a Europa tiver que pagar de volta o que foi roubado? Pessoal, é uma reversão do capitalismo, inclusive. Então, os bancos europeus não se interessam em discutir reparação de escravidão. Não interessa ninguém que tenha João Cândido como herói negro. Porque essa pauta é uma pauta anticapitalista. Essa pauta, se for implementada, ela tem uma força muito maior do que nós estamos pensando aqui. Por isso que a discussão de João Cândido nos leva a pensar que é fortalecer um ícone em que as oligarquias de hoje, que basicamente é o sistema financeiro, não se interessa em levá-la adiante. Então o segredo da coisa, disso tudo, é um contexto de exploração muito grande que aconteceu em alguns continentes na Terra e que tem um local de destino. Não se enganem com isso. Não se enganem. A pauta de reparação está dentro desse contexto. Então isso é para vocês levarem para casa e pensar e pesquisar sobre o tema. Falar de reparação da escravidão negra no Brasil e nas Américas e no mundo, porque a África também foi dividida, compartilhada entre britânicos, franceses, belgas. Eu estive com um cônsul da Bélgica, uma oportunidade, uma pessoa boníssima. Eu falei, mas vocês mataram muito na Bélgica. Ali Leopoldo II. Tem que pensar em reparação. Como é que vocês encaram, por exemplo, quem gosta de música aqui, pensa no Charles Aznavour, não acho que Charles Aznavour é francês, não é armênio. A quantidade de africanos e negros da Europa, que tem lá uma identidade bem definida e tenta ter. As pessoas estão tentando lidar com isso, porque eram ex-colônias ou territórios, departamentos daqueles países. A base da seleção francesa é a Argélia. Então você pelo futebol acabou de matar uma charada. Então, pessoal, no fim das contas, é um sistema capitalista que está em crise, que está em jogo, que está em perigo. A discussão é, a discussão da escravidão hoje, e aí vai barrar lá um herói que São João de Meriti. Ele vai resolver? Não, mas é uma mensagem. Então existe também um sistema de pesos e contrapesos que não interessa. E, por exemplo, vocês sabiam que esse processo do herói nacional foi pedido vista por um senador? Foi pedido vista. Por que foi pedido vista? Para não tramitar? Por que não se quer que tramite? A pedido de quem não se quer que tramite? Por que não se quer que tramite? Então, vou parar por aqui, vou passar a palavra. Conclua. Olha, só
só para corroborar, só informações também importantes, quando fala do herói, essa distância que a gente constrói, João Cândido, a família dele ainda mora em São Paulo. Os netos moram ali na rua Belmiro. O filho dele, João Cândido, Adalberto, que a gente chama de Candinho, mora no centro de São João, perto da Adega. Outra informação importante, a maior homenagem do nosso município, que é a medalha João Cândido Marinheiro. A maior homenagem que a gente faz na medalha de Tiradentes, a nossa aqui é João Cândido Marinheiro. Uma outra coisa, aquela Tatiana, que a museóloga do museu, que contatou o museu, ela foi aluna de letras aqui da Estácio. É isso. Obrigado. Desculpa, Roy. Nada. Desculpa. Palavra ao colega aqui. Na verdade, eu só queria fazer um adendo que não foi falado no início, sobre o porquê da gente estar fazendo essa mesa aqui hoje. Na verdade, esse é um projeto da Companhia CERN, é uma companhia de teatro fundada há 6 anos aqui em São João de Meriti, composta sobretudo por artistas, atores, produtores, técnicos de São João de Meriti e da Baixada Fluminense. E a gente foi selecionado em um edital cultural, o edital Rumos do Itaú Cultural, que foi um edital, é um dos editais mais difíceis desse país, é um dos maiores editais de fomento às artes desse país. Nessa edição foram 12.602 inscritos para 109 selecionados. Então, na verdade, 12.500 projetos do Brasil não foram selecionados e é a primeira vez que um grupo de teatro da Baixada Fluminense foi selecionado. Então, dentro do nosso projeto, a gente tem várias mesas de bate-papo sobre João Cândido, sobre diversos assuntos. A gente está falando hoje sobre direitos humanos, mas a gente já falou também sobre essas histórias apagadas. Na segunda-feira, a gente vai em Nova Iguaçu falar sobre o protagonismo negro nas artes cênicas. E a gente tem ainda mais uma outra mesa para dezembro. Dentro desse edital ainda, a gente vai fazer uma estreia de um espetáculo. Esse espetáculo que está sendo feito a partir de uma pesquisa sobre João Cândido e sobre a passagem dele por São João de Meriti. Como forma de pesquisa, a gente entrevistou o filho de João Cândido, a gente teve acesso a esses herdeiros deles. O espetáculo vai estrear no Sesc São João de Meriti, dia 20 de novembro. Depois ele passa pela Fridan, ele passa pela Fridan, dia 21 de novembro. Depois vai para o Paço Imperial, dia 22 de novembro. Depois mais Duque de Caxias, 7 e 8 de dezembro. Antes de tudo isso, a gente vai estrear, na verdade, na cidade de Encruzilhada do Sul, a 2h30 de Porto Alegre, que é a cidade onde João Cândido nasceu. Dia 9 de novembro, a gente está indo para o Rio Grande do Sul estrear esse espetáculo lá. E depois de tudo isso, na verdade, também como uma forma da gente falar, é isso que a gente está falando sobre falar dos nossos heróis, falar de São João de Meriti, contribuir um pouco com a história dessa cidade. Todo esse material que está sendo produzido, a gente está tendo, essa mesa está sendo filmada, todas as outras estão sendo filmadas, a entrevista que a gente fez com o filho de João Cândido foi registrada, todo esse material vai ser disponibilizado no YouTube, quem quiser ver todo esse material na íntegra vai ter como ter acesso a isso. E além disso, todo esse material e a filmagem do espetáculo e fotos de registro de todo esse processo também vão ser doados para o Museu João Cândido, que atualmente funciona no Edifício Antares. Então eu queria falar um pouco desse projeto, porque é um projeto que a gente está trabalhando... Não é só uma peça, é um projeto que a gente está trabalhando há 2 anos, desde que a gente escreveu no edital. Ser selecionado para esse edital é um marco, é a primeira vez que um grupo da Baixada se coloca nesse lugar, então a gente está falando muito do protagonismo. A gente está também colocando a arte da Baixada como protagonista nesse momento. E para a gente é muito importante fazer isso, não só com o nosso trabalho, mas podendo falar de tudo isso que está sendo discutido, de um herói nacional que até hoje sofre perseguição. Esse processo para o João Cândido ser aceito como herói nacional ainda sofre perseguição. Esse pedido de vista, tudo isso, a gente vê que esses trâmites ainda causam incômodo em muitas pessoas. Como um grupo de teatro da Baixada Fluminense entrar nesse edital causa incômodo em muitas pessoas. Então a gente queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer a Estácio por abrir as portas. A gente está conseguindo, com esse projeto, entrar na academia, falar um pouco da nossa cidade, falar um pouco dessa figura. Te agradecer muito a presença de vocês. Também convidar a seguirem todas as etapas do processo que têm sido divulgadas nas nossas redes sociais, de Facebook e Instagram, @CiaCern. Então a gente convida todos vocês a acompanharem o nosso trabalho e também para a estreia do espetáculo que em novembro está aí. É isso? Alguém tem mais alguma coisa máxima para finalizar? Bom, agradecer a presença de todo mundo e o assunto realmente é importante, não só para São João, acho que para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Porque realmente é um herói que nasce assim pouco, né?
Eu vi, se alguém puder acessar no YouTube, tem uma entrevista dele na TV, acho que é da TV Cultura, não me lembro. Está no YouTube. Impressionante aquela força que ele tinha, todos os marinheiros, aquela simplicidade que esse homem tem. Então, obrigado aí, quem participou aqui, conseguiu ficar até agora, sei que vai ter aula daqui a pouco, o pessoal está saindo. Então, muito obrigado.